Olá, boa tarde. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou tentando no máximo possível gravar vídeos para vocês, que isso faça parte da minha rotina, né? Mas às vezes é um pouco complicado, então peço um pouquinho de paciência e vou tentar manter a qualidade dos vídeos, passando informações para vocês confiáveis, depois de muito estudo, de muita pesquisa, né, para que vocês possam aí ter acesso a uma psicologia mais acessível, a uma análise mais compreensível, né? Porque às vezes aquelas linguagens técnicas incomoda, né? Aquele vocabulário mais, né, mais desconhecido. E um dia desses eu estava assistindo, na verdade, como sempre, meus vídeos são autênticos, eu falo a minha humilde opinião. Claro que cada um tem o direito de ter a sua opinião, né? A minha não é verdade absoluta, por favor, né? Mas eu tento sempre ser autêntica, como Carl Rogers, do humanismo, né? Que eu uso, né, a vertente humanista existencial nos meus atendimentos clínicos. Eu sou uma psicóloga clínica e, enfim, eu uso Carl Rogers aí como técnica terapêutica nos meus pacientes, que ele chama de clientes, né? Enfim, tem vídeos aí embaixo explicando melhor sobre o humanismo, psicanálise, a importância de você conhecer a vertente do seu psicólogo, do seu terapeuta, porque dependendo da vertente ele vai trabalhar com foco em coisas diferentes. No meu caso, eu busco a compreensão da vida, da existência, o que leva uma pessoa a se motivar, o que leva a vida a fazer sentido para ela. É uma busca, como diz, né, humanista existencial, ou seja, a busca do ser humano e na sua existência para si e para o mundo, né? Claro, cada vertente tem o seu foco, né? Enfim, mas usando dessa vertente humanista, eu também gosto muito de Freud, às vezes eu aplico Freud, né? Porque o Freud ele é bem interessante também, né? Quando eu atendo crianças eu uso muito psicanálise, que ele serve até como complemento do Carl Rogers. Enfim, né? Alguns aspectos que o Carl Rogers deixa pendente eu utilizo o Freud e assim se complementam, né? Então eu sou meio a meio. E usando um pouquinho essas duas vertentes, eu me deparei, né, com um monte de gente falando. Eu assisto muito YouTube, como vocês, eu gosto muito de assistir vídeos que falem de psicologia, né, de bonecas. Vocês devem estar falando, meu Deus, a Flávia não vai gravar mais sobre psicologia. Claro que eu vou, é a minha paixão, é a minha profissão, né? Mas claro que para gravar um vídeo sobre psicologia é necessário conteúdo, certo? Então eu estava vendo aí no YouTube, muita gente comentando, amigos, colegas próximos, e eu despertei mais quando eu vi um meme de um personagem que vocês devem já conhecer muito bem, porque esse seriado fez muita fama, né, e ainda faz. Ele passa na Netflix, né? Eu não conheço outras fontes, que é o Peaky Blinders. Desculpe o inglês, tá meio enferrujado, tá? Eu acho que o meu japonês está mais engatilhado do que o inglês, né? Enfim, é o Peaky Blinders, né? E tem um personagem que tem conquistado aí o pessoal, né? Que é o Thomas Shelby, e associaram muito a imagem dele à inteligência emocional, né? Eu assisti alguns vídeos, achei bem interessante alguns, mas eu gostaria de falar a minha opinião, eu gostaria de também apresentar para vocês na perspectiva freudiana ou rogeriana o que seria inteligência emocional, por que o Thomas Shelby ele é associado à inteligência emocional. Isso realmente se verifica? Claro que eu estou apresentando a minha perspectiva, a minha opinião, utilizando uma certa técnica de análise psicológica. Isso pode variar, né? Como eu falei, com a vertente, a perspectiva da pessoa. Bem, o que é inteligência emocional? Que conceito é esse? Vou tentar resumir para vocês, que é um conceito geralmente abordado em livros que parecem Bíblia, livros grossíssimos. O que é? Ah, meu pai, ela vai falar 2 horas. Não, vou tentar abreviar aí, pegar uns aspectos básicos. O que é inteligência emocional? Ok. Geralmente, quando estamos em uma situação de estresse, ansiedade,
alguma situação que te deixa, te desequilibra de alguma forma, emocionalmente, fisicamente, né? Uma situação de estresse, uma situação de susto, uma situação de pressão psicológica, de chantagem emocional, né? Geralmente o que acontece? Nós somos muito assim, nós temos um instinto primário de sobrevivência. Então, sempre que a gente observa uma ameaça, a gente meio, pelo menos com algumas pessoas, fica meio que irracional, porque você encara aquela ameaça e a tendência é você se defender ou você fugir, né? Isso é um instinto normal de qualquer ser humano, que é associado à ansiedade e é um instinto até de sobrevivência. Porque se você vê que está diante de uma catástrofe, você está vendo uma situação extremamente perigosa, então você vai agir de acordo para se preservar, preservar a sua integridade física, preservar a sua integridade emocional, né? Então, assim, isso é instintivo, isso tem, qualquer pessoa tem esse instinto primário de sobrevivência. Então, a inteligência emocional, ela já está falando, é uma inteligência. O que é inteligência? É algo, é uma qualidade, é uma virtude, vamos dizer assim, que a pessoa tem de achar soluções, de achar caminhos, de ser criativa perante algum desafio, né? Perante algum teste, alguma prova, alguma avaliação. Ela tem inteligência, ela é criativa, ela é inovadora, ela sabe, tem um conhecimento técnico, ela tem segurança, autoestima. Isso tudo são faces da inteligência, né? É uma pessoa capaz de improvisar, é uma pessoa capaz de resgatar informações, né? Enfim, isso tem a ver com inteligência, né? E emocional. Emocional é quando uma pessoa que, mesmo numa situação de estresse, de perturbação, de desequilíbrio emocional, ela consegue manter o seu padrão de raciocínio, ela consegue manter o seu nível de QI, de inteligência. Então, mesmo sob pressão, ela consegue estabilizar suas sensações, né? Aquela adrenalina que muitas pessoas que não têm esse controle, né? Aquela adrenalina que vem com a ansiedade, que vem com o medo, que vem com a insegurança, ela consegue dominar seus instintos primários, né? De ansiedade, de fuga, de medo, e ela consegue mesmo assim raciocinar. Então, assim, inteligência emocional é uma pessoa que, mesmo sobre estresse, sobre ansiedade, sobre uma situação de iminente perigo, ela consegue manter equilibrada psicologicamente. Por exemplo, gente, eu estou tendo um pouquinho de inteligência emocional nesse exato momento. Por quê? Porque aqui no apartamento de baixo está em obra e eles ficam fazendo barulho e isso me desconcentra um pouco. Então, eu estou me esforçando além do comum para tentar manter essa concentração, para poder passar informação para vocês de uma maneira clara e que vocês entendam, e ao mesmo tempo manter o raciocínio numa sequência lógica para vocês entenderem corretamente. Então isso está me forçando a ter uma inteligência emocional, que embora a minha emoção esteja ligeiramente irritada, porque quem gosta de barulho de obra, né? Batida na parede, cortando azulejo, essas coisas irritantes, quem consegue manter esse equilíbrio, essa tranquilidade? Se eu não tivesse falado agora, nesse momento dessa situação, vocês provavelmente pensariam que eu estou num lugar tranquilo, num lugar singelo, num lugar prazeroso, porque eu estou tentando manter o meu nível de estresse, meu nível de ansiedade equilibrado. Então, eu estou fazendo uso nesse exato momento de inteligência emocional, estou tentando manter a minha emoção equilibrada para poder passar para vocês o meu conteúdo. E é exatamente isso. Não sei se está dando para ouvir as batidinhas, é irritante. Mas eu espero que no vídeo isso diminua, né? Que isso aqui tem negócio de chiado, né? Ele abafa. Enfim, no seriado a gente pode ver que o Thomas ele mantém justamente isso, né? Eu vou admitir para vocês, como sempre, sou muito autêntica, eu falo mesmo, não estou aqui para fingir opinião, eu falo o que eu acho. E assim, o que eu vi, o
Peaky Blinders até o 5º episódio. Eu sei que a temporada não é só 5 episódios, eu sei. Mas eu fiquei tão ansiosa em falar desse personagem que ele me conquistou, viu? De certa forma ele me conquistou. Por quê? Porque embora ele esteja num mundo afundado em caos, sem regra, sem lei, aquele mundo meio que da pós-idade medieval, né? Pós-inquisição, aquele mundo ainda muito largado, né? Terra de ninguém. Embora ele esteja numa situação extremamente caótica, ele tenta manter um controle, ele tenta manter uma rigidez, né, em relação à família, em relação à sociedade. Ele tenta ali manter um equilíbrio, um respeito, uma tolerância mútua de facções, né? Porque ele é um grupo mafioso, ele pertence a um grupo mafioso, os Peaky Blinders, e tem outros grupos que coexistem com o grupo dele. Então, é como se fosse uma comparação muito grotesca, o Game of Thrones, né? Aqueles vários mundinhos ali querendo conquistar o reino, né? Então, no Peaky Blinders é meio que umas facções em vez de reinos e elas têm que coexistir. E para marcar esse território é necessário desdobrar-se, ser muito criativo, aproveitar as oportunidades e muitas vezes o Thomas Shelby ele representa, né? Muitas vezes o personagem ele se faz de que está a favor de um, que está a favor de outro, e ele dobra a situação, ele arquiteta a situação de forma que fique vantajosa para ele e para a facção que ele pertence, para o grupo que ele pertence, né? Para o grupo mafioso que ele pertence. Então, assim, essa característica de inteligência emocional dele é justamente de que mesmo pressionado de vários lados, da família, né, que eu entendi que ele é o cérebro da família, ele é o que pensa, é o que tem a criatividade, né, é o que conclui as coisas mais sagacidade, ele tem mais sabedoria, né, embora ele tenha um trauma aí, que depois eu vou falar um pouquinho a mais para vocês. Então ele tem a pressão da família, né? A família, olha, estão nos atacando, olha, aconteceu isso, apareceu arma, não sei o que, não sei o que. Tem a pressão das outras facções mafiosas, tem a pressão da polícia que está aí, né? Marcando presença também dos detetives, policiais, agentes, né? De polícia. Então ele tem que lidar com todos esses grupos que estão formigando e ainda tem os comunistas, né? Quase que eu esqueci, né? Ainda tem os comunistas aí, os pró-comunistas. Então, o comunismo, né? Então ele tem que interagir com todos esses grupos e ao mesmo tempo aumentar a influência dele naquela região, aumentar o poder da família dele naquela região, né? Então, para isso, ele combate um, ataca o outro, faz pazes com o outro, e aí vai negociando. Então, é assim, ele tem uma inteligência fora do comum, vamos dizer assim. Ele é muito criativo, ele é muito inovador. E uma coisa que é muito interessante nele, o equilíbrio emocional. Ele sabe que ele é inteligente, ele sabe que ele tem capacidade, né? Mesmo que isso desagrade alguns, ele sempre está do lado dele. Preste atenção nisso, gente. Quantas vezes a gente acontece na nossa vida, puxando um pouquinho para o nosso cotidiano, quantas vezes você, quando se vê em embate, né, com uma outra pessoa, e você vê que um grande grupo está contra você, quantas vezes a gente fica contra a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente se oprime, a gente se deprime, a gente se sente incapaz, a gente se sente frágil, né? E o Thomas não, ao contrário. Se alguém, não importa o grupo, não importa as pessoas que vão contra ele, ele está sempre a favor dele. Ele está sempre seguro de si. Ele está sempre do lado dele. Não importa quantas pessoas ele desagrade, não importa quem que ele tenha que enganar, quem que ele tenha que manipular,
ele sempre olha o lado dele, ele se coloca como primeira prioridade dele. E a partir disso, ele expande para os familiares, para aquelas pessoas que auxiliam ele de alguma forma. Eu até botei, só curiosidade, um vestidinho, né, com uma estampa meio vintage para combinar, porque o Peaky Blinders ele é todo num ambiente mais antigo, né, de sociedade, que as mulheres usavam mais vestidinho, né, bem interessante. E eu falei, eu vou botar essa camisa que ela tem uma estampa meio vintage, né, meio antiga, meio clássica, para homenagear o seriado. Então, gente, voltando para o que eu falei, a inteligência emocional dele é baseada nesse amor próprio. Ele sabe que ele é capaz, ele sabe que ele é um guerreiro, ele sabe que ele tem potencial, né? E uma outra característica do Thomas Shelby é que ele sofre de TEPT, não sei se alguém falou isso, né, em algum outro canal, que é o transtorno de estresse pós-traumático. É um transtorno muito comum em pessoas como ele que participaram de eventos traumáticos como uma guerra, né, como alguma tragédia, alguma situação em que a integridade física, né, foi comprometida ou de muito estresse, muita ansiedade. A pessoa cria um trauma. E esse trauma pode vir através de lembranças. Ele tem dificuldade de dormir porque ele sempre recorda aquele pedaço do passado em que ele estava sofrendo como soldado, né? Então ele sempre recorda, isso sempre vem à tona. E para amenizar essa lembrança, ele usa o álcool, que é muito comum também, quem tem TEPT, usar álcool e drogas, né? Porque o álcool, ele entorpece um pouco a consciência e que faz com que esse efeito da memória se enfraqueça um pouco, né? Só que não é o ideal, porque você consumir muito álcool, você pode ficar alcoólatra, né? Então, o TEPT não tinha muita psicologia naquela época, então ele teve que apelar para o álcool. Então ele bebe muito, ele fuma drogas, eu entendi que é tipo um ópio que ele usa, eu não entendi direito, um fumo lá que ele usa, que faz ele ficar com a consciência obnulação, que a gente chama de consciência. A consciência ela fica mais tranquila, ela fica menos crítica, ela fica mais relaxada, é como se fosse um calmante, né? Ela faz o raciocínio ficar mais devagar, faz a pessoa relaxar um pouquinho, né? Então, Thomas Shelby ele tem o TEPT, é um personagem marcado pela vivência em campo de batalha, né? E essa vivência vem com muita vivacidade. Quando ele tem esses pesadelos, ele acorda sobressaltado, ele acorda ansioso, agitado, porque é como se ele realmente estivesse ainda naquele momento, naquela situação, ouvindo aquelas bombas, ouvindo aqueles tiros. Então, isso é muito comum em quem tem transtorno de estresse pós-traumático, tá? Essa revivência muito viva, como se ele tivesse voltado no tempo, naquele exato momento do trauma, né? E assim, então assim, ele tem esse TEPT, mas o foco aqui do vídeo é a inteligência emocional, que como eu comentei, só fazendo um respaldo aí, né, para fixar bem, a inteligência emocional é quando a pessoa que mesmo sob situação de estresse, de ameaça, ela consegue manter um equilíbrio mental, um controle de suas emoções. E a base para esse controle é o amor próprio, é se conhecer a fundo, é saber suas qualidades, seus defeitos e como você pode jogar. Porque pensa bem, gente, pensa como se fosse um jogo de cartas, né? Quando você conhece as suas cartas, as cartas que você tem, você sabe qual a próxima jogada. Então, quando você se conhece a fundo, você sabe suas qualidades, seus defeitos, né? Seus pontos que você deve melhorar, seus traumas. É muito mais fácil você jogar com a vida. É muito mais fácil você interagir, porque você sabe onde você pode pisar e onde você ainda não está pronto para pisar, né? Então, eu percebo que o Thomas Shelby ele tem esse vínculo muito forte consigo mesmo, esse amor próprio, que ele sabe que ele é e ponto, né? Não importa quem diga ao contrário. E essa segurança é tão forte que ele não precisa provar para ninguém o que ele é. As pessoas simplesmente veem, os personagens veem o que ele é. Ele põe a moral, porque ele sabe o que ele é. Então, se vocês concordam ou não, né, vamos dizer assim, né,
Eu estou falando como personagem, né? Ele sabe que é. Então não importa se as pessoas concordam ou não, ele não está nem aí para a opinião. Ele está do lado dele, mesmo que isso desagrade, mesmo que isso prejudique alguém, mas ele olha primeiro para ele, né? Isso é amor próprio, isso é se gostar. E a maior força de amor próprio que a gente tem é quando a gente está numa situação em que tem um monte de gente contra a gente, por exemplo, bullying. O bullying, eu passei bullying na minha infância. O amor próprio, é aí que você vê se você tem amor próprio. Porque mesmo todo mundo apontando, falando coisas feias para você, te desanimando, você respira fundo e diz, vai passar, eu vou conseguir sobreviver a isso. Isso é amor próprio. E o Thomas Shelby, ele mostra claramente que ele é o que é, agradando ou não. Ele olha para si, ele se valoriza antes de qualquer um valorizá-lo, né? Eu acho que é um personagem aí que a gente tem muito a aprender, né? Porque muitas situações que ele age no seriado, eu fico assim, ai meu pai, se eu estivesse nessa situação, o que eu faria? Né? E ele consegue dobrar a situação e tornar vantajosa para ele. Então, a inteligência emocional dele é esse equilíbrio, né, que ele mantém mesmo numa situação de estresse. A confiança que ele tem nele, na capacidade dele. Ele sabe que é, mesmo que todos digam ao contrário. Isso é bem bacana, né? Esse amor próprio aí, né? A gente simplesmente fazer, né? Mesmo que alguns discordem, você acreditar na sua intuição, você acreditar nos seus sentimentos, no seu coração, acreditar no que você tem vontade de fazer, né? Isso ele mostra com sobras, né? Então tá aí a explicação desse personagem incrível. Ele realmente tem muita inteligência emocional, né? Eu pretendo assistir ao longo do seriado, vou ver se ele sofre alguma mudança psicológica. Se eu achar interessante, eu faço um vídeo complementar a esse. Mas eu acho que o foco aí já foi trabalhado, né? É ter amor próprio, né? Isso Thomas ele ensina pra gente, ele dá aulas de amor próprio, confiança em si e viver a vida como faz sentido para você, né? Essas mensagens aí do Thomas Shelby que ele passa pra gente, né? Eu queria até pegar umas falas dele, mas eu nem agora que eu tô lembrando que eu poderia ter anotado algumas falas dele. Mas uma delas é: você nunca negocia quando está em desvantagem. É uns conhecimentos que ele passa bem interessantes para a gente refletir aí. Espero que tenham gostado. Vou tentar liberar os comentários para vocês interagirem, comentarem e espero aí ter tirado a dúvida de vocês quanto se o Thomas Shelby é realmente o cara, né? Se ele é um bom símbolo de inteligência emocional. E segundo a minha humilde opinião, sim, ele é um ótimo exemplo de inteligência emocional. Um grande abraço a todos, tudo de bom. Vou tentar gravar mais vídeos com frequência. Espero que tenham gostado. Bom dia a todos.